Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021, e nós estamos aqui para a nossa aula de CHN. Hoje nós iremos utilizar o livro Currículo em Ação, nas páginas 112, 113, 114, 115 e 116. Pessoal, prestem atenção. Alguns alunos estão fazendo atividade do livro Vem Voar, e nós não estamos utilizando esse livro, tá ok? Então, o livro utilizado é o Currículo em Ação. Depois que vocês terminarem a atividade, vocês vão me enviar a foto da página 115 para que eu possa fazer a conferência e dar a presença para vocês. Hoje faremos a atividade 2.4. A gente vai continuar estudando o que nós já estávamos falando. Hoje nós vamos estudar os diferentes fluxos populacionais e as suas contribuições para a formação da sociedade brasileira, entendendo a ocupação do campo e a intervenção da natureza, e avaliando todos os resultados com relação a essas intervenções. Então vamos fazer a leitura do texto. As primeiras fontes da economia do Brasil colônia ao século XX. Então é o seguinte, quando a gente fala sobre fontes da economia, a gente está falando das atividades que desenvolvem o país, o que faz o nosso país crescer. Quando a gente fala sobre o Brasil colônia até o século XX, significa que a gente está falando do período em que o Brasil fazia parte de Portugal. Lembra que foram os portugueses que chegaram aqui ao Brasil, encontraram os indígenas, tá? Então o Brasil colônia faz parte desse período, quando o Brasil ainda fazia parte de Portugal. E o século XX seria entre 1901 e do ano 2000, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler pedaço por pedaço, parágrafo por parágrafo do texto e vou explicando para vocês. Pau-Brasil e cana-de-açúcar. No início da colonização do Brasil, São Paulo, a exemplo de todas as demais regiões, vivia da agricultura de subsistência. O que seria isso? As pessoas acabavam produzindo seu próprio alimento e consumiam, tá bom? Era uma prática conhecida pelos nativos, que eram as pessoas que viviam ali. Eles cultivavam a mandioca, o amendoim, o tabaco, a batata doce e o milho, além de realizarem o extrativismo vegetal. Eles retiravam os frutos, a madeira, as raízes, tudo da natureza. Eles extraíam, retiravam coisas da natureza. Em diversos outros cultivares da flora local. Flora local significa todas as plantas que estão ali naquele determinado lugar. O babaçu ou o pequi, quer para alimentação, quer para a fabricação de subprodutos como a palha ou a madeira, e ainda de frutas nativas como a jabuticaba, o caju, o cajá, a goiaba e muitas outras. Desta forma, a natureza era preservada. Então, eles extraíam sim as coisas da natureza, porém, eles mesmos faziam o controle. Eles colhiam, mas eles plantavam também. Mas a principal razão econômica de posses de novas terras por Portugal foi o extrativismo do pau-brasil, cuja madeira deu nome ao país. Então é o seguinte, essa árvore do pau-brasil, ela tinha uma madeira muito resistente e ela era muito cobiçada pelos europeus. Os portugueses queriam muito, tá, isso. Por quê? Ela era muito resistente e também porque dessa árvore se extraía uma tinta vermelha. Eles conseguiam tingir os tecidos. Foram derrubadas tantas árvores na Mata Atlântica de todo o litoral brasileiro que quase levou à extinção dessa espécie. Quando a gente fala litoral, significa perto da praia, tá bom? Então a gente teve assim uma extração muito grande de árvores de pau-brasil por parte dos portugueses. E o pau-brasil quase foi extinto. E a derrubada dessas árvores era feita com o apoio de povos nativos. Então as pessoas que moravam ali, os próprios indígenas, acabavam fazendo a extração, a derrubada dessas árvores. E eles recebiam por escambo. Lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre o escambo, que é a troca de mercadorias? Nessa época não existia troca por dinheiro, você não dava um produto e pagava e recebia dinheiro. Não, era por troca de mercadorias. Então, muitas vezes, os portugueses pegavam as árvores do pau-brasil e pagavam para os indígenas com espelhos, entendeu? Roupas, porque eles não tinham isso. Era tudo novidade para eles. Surge então um novo interesse econômico que Portugal, que julgava ser mais rentável, que era a produção da cana-de-açúcar.
Então, num primeiro momento, eles cultivavam muito a questão do pau-brasil e perceberam que o pau-brasil era uma grande riqueza. Mas, com o passar do tempo, eles entenderam que a cana-de-açúcar era muito mais rentável, dava mais dinheiro. E aí se iniciou em Pernambuco e se estendeu até São Paulo, ao lado do sonho da descoberta do ouro e dos metais preciosos. Então, principalmente na região aqui de São Paulo, eles também tentavam procurar a questão de ouros e de metais preciosos, mas a cana-de-açúcar ali ainda estava de olho, eles estavam de olho. No entanto, para a produção da cana-de-açúcar, os portugueses recorreram à mão de obra escravizada. Então, eles ainda continuavam usando os escravos para produzirem a cana-de-açúcar. Essa fonte de riqueza, no entanto, não serviu para a promoção do desenvolvimento da população de São Paulo. Por quê? A população percebia que existia uma mão de obra escravizada, os escravos estavam ali. Então, a cana-de-açúcar não era tão rentável assim. Por quê? Porque eles percebiam que tinha a questão dos negros ainda envolvidos em questão de escravos. Ao lado do cultivo da cana, apareceu a corrida do ouro. De São Paulo para o interior do país saíam expedições pelo rio Tietê com as bandeiras, expedições organizadas para aprisionar índios e procurar os metais preciosos nos sertões distantes. Então, paralelo à questão do cultivo da cana, eles também estavam procurando a questão do ouro. Agora a gente vai falar um pouquinho do café. Então nós já falamos um pouquinho sobre a questão do pau-brasil, falamos um pouquinho da questão da cana-de-açúcar e falamos um pouquinho do ouro. Agora iremos falar um pouco do café. Até o século XVIII, São Paulo permaneceu na pobreza em razão da carência de uma atividade econômica que lhe desse prestígio e riqueza. Então, até então, São Paulo não tinha encontrado uma atividade econômica, algum trabalho, algum produto que desse a ele um prestígio, uma riqueza, que ele ficasse conhecido. Só que a virada na economia aconteceu na passagem do século XVIII para o XIX. O que começou a acontecer? As plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano na economia nacional, especialmente depois que o Dom Pedro ele declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1882. Então, o que significa isso? Até então, eles estavam plantando a cana-de-açúcar, mas não tinha muito sucesso. Aí, eles resolveram fazer a plantação de café. E aí, o que as coisas começaram a mudar? Depois que o Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. O que significa isso? Significa que Dom Pedro, que era de Portugal, ele veio e disse que a partir daquele momento, o Brasil estava livre de ser colônia de Portugal. A partir de agora, o Brasil poderia caminhar sozinho, tá? No entanto, isso continuava a ser realizado com a ajuda da mão de obra escrava, e era uma mancha para o país. Por quê? Com a questão da independência, o Brasil ganhou um prestígio, o Brasil ficou famoso. Nossa, o Brasil, a partir de agora, ele é independente, ele não depende mais de Portugal. Porém, eles ainda utilizavam os escravos como mão de obra. Os escravos tinham que trabalhar nas lavouras, a partir de agora, de café, e não mais de cana-de-açúcar. Então isso ainda manchava o país. São Paulo só se destacou no cenário nacional quando ele passou a ser o principal exportador de café. Então, enquanto ele só produzia e não tinha tanto assim, tá ok, São Paulo estava meio que esquecido. Mas a partir do momento que ele começou a produzir bastante e exportar café, mandar café para outros lugares, aí ele começou a crescer. A expansão da cultura do café exigiu a instalação da ferrovia Santos-Jundiaí. Então eles criaram uma ferrovia, tá? Como se fosse uma linha do trem, tá? Que ia de Santos até Jundiaí, na segunda metade do século XIX. O que acontecia? Eles levavam o café até o porto de Santos, até Santos. Assim, abriram-se rotas para o seu escoamento, que estrategicamente passava pela cidade, o que contribuiu para a sua modernização e crescimento. Essa ferrovia saía de Jundiaí e ia até Santos. Só que ela passava por São Paulo. O que acontecia? As pessoas acabavam passando por São Paulo e conheciam como era a cidade. Então, por isso, São Paulo acabou se modernizando e crescendo. Foi um período de grandes transformações, sem deixar de ocorrer crises que levariam à abolição da escravatura em 1888. Então, em 1888, a abolição da escravatura aconteceu. Eles proibiam que as pessoas fossem escravos. E aí as coisas começaram a mudar, tá?
E apesar de São Paulo alcançar a pujança econômica, a população negra ela foi deixada à margem, sem trabalho. Então, quando falaram dessa questão da abolição da escravatura, os escravos não poderiam ser mais presos e obrigados a fazerem as coisas começaram a mudar. Os escravos, os negros, né, que não eram mais escravos, começaram a ser deixados de lado, sem trabalho. E assim não foi possível proporcionar riqueza a todos. A abolição deu lugar, entre outros fatos, à chegada de muitos imigrantes europeus, principalmente, né, foi a principal solução da época para a mão de obra na lavoura. Então muita gente acabou vindo, tá? Os europeus acabaram imigrando, vindo de lá para cá, para trabalhar como mão de obra na lavoura. Eles estavam ajudando na lavoura. Só que muitos negros acabavam ficando sem trabalho, tá? Por causa da abolição da escravatura. E aí o São Paulo, ele começou a produzir café. Em Minas Gerais, com a criação do gado, eles produziam lá os boizinhos e as vaquinhas, eles criaram uma política chamada Política do Café com Leite. São Paulo produzia café, Minas Gerais produzia leite, e aí eles criaram a política do café com leite. Por quê? Isso trouxe um progresso, alavancou as coisas, fez com que São Paulo e Minas Gerais crescesse muito. E aí encerrou-se nesse período com a crise do café em 1929 e com o início da industrialização no país. Então, nós falamos de várias coisas aqui: cana-de-açúcar, pau-brasil, café, o leite. Só que agora a gente vai perceber que o Brasil ele vai se alavancar com a industrialização, que se começou a partir da década de 1930. Então, o que seria isso? O Estado ele prosperou, ele cresceu, e a capital do Estado passou por uma revolução urbanística e cultural. A ferrovia, lembra que eu tinha falado? Ela puxou a expansão da cafeicultura, lembra da plantação de café? E atraiu imigrantes e permitiu a colonização de novas áreas. Então eles descobriram novas áreas com isso, porque eles foram conhecendo outros lugares. Mas aí veio a crise do café, mas a industrialização continuou avançando. As indústrias começaram a crescer. Criava contornos urbanos e abria espaço para novas classes sociais, o operariado e a classe média. Então, existiam os operários que trabalhavam nas fábricas e a classe média, que ia ganhando seu dinheirinho e ia crescendo cada vez mais. Mais próspero do que nunca, e agora como Estado dentro da federação, o São Paulo, o lugar onde a gente vive, via surgir a cada dia uma novidade diferente. Veio a questão da eletricidade, a questão dos primeiros carros, o crescimento das linhas de bondes elétricos e das grandes obras urbanas. Tudo se multiplicava e diversas vilas passaram a conviver com o apito das fábricas e com a nova classe operária. Então, olha que revolução que aconteceu. A partir do momento, as coisas começaram a melhorar aqui em São Paulo. Veio a questão de eletricidade, dos carros, das ferrovias, os bondes, as fábricas, e aí fez com que São Paulo, boom, crescesse. A industrialização revelou o problema da geração de energia, mas ela foi solucionada em 1900 com a inauguração da Light, que é uma companhia de eletricidade. Como a gente tem a Enel hoje, a Light também é uma companhia. A capacidade da geração de energia foi decisiva para o desenvolvimento industrial. Por quê? Tínhamos as indústrias e precisávamos gerar energia. O café, ele superou a crise dele, favorecendo a recuperação de São Paulo, tá? E a indústria despontou e outro grande salto foi dado com a chegada da indústria automobilística. Então, quando os carros chegaram em São Paulo, nossa, a economia nacional melhorou muito. E aí começaram a surgir as rodovias em São Paulo. São as estradas que nós vemos por aí. E o estado paulista se transformou no maior parque industrial do país, posição que continua a manter, apesar das transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil. Então, para a gente conseguir chegar onde a gente é hoje, o que São Paulo é hoje, com fábricas, casas, pessoas empregadas, olha como as coisas mudaram. A gente precisa voltar na história, lá na parte do descobrimento do Brasil, ou achamento, né? Descobrimento, não sei. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses, já que os indígenas estavam aí, né? Então, fica essa questão. Mas a gente vai naquela parte quando os portugueses chegaram ao Brasil, para a gente perceber que muitas coisas foram mudando até chegarmos no Brasil que nós temos hoje. Certo?
Muitas coisas aconteceram. Claro que a gente elenca, seleciona as partes mais importantes para contar para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido quais foram as evoluções que foram acontecendo para a gente chegar no Brasil que nós temos hoje. Então, vamos para a nossa atividade. Depois da leitura, a gente entendeu que muitas coisas aconteceram na parte da economia de São Paulo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que colocar aí para mim o que aconteceu com a economia em cada um desses períodos. Então, a gente tem aqui 4 períodos: o período colonial, após 1822, após 1930 e após 1950. Então, vamos lá. O que aconteceu com a economia quando tinha a agricultura de subsistência? Lembra da agricultura de subsistência? Que era quando as pessoas produziam seu próprio alimento e viviam naquele lugar? Como que era a economia do país? Tá? Nesse caso do país, não necessariamente, é do estado. Vamos focar na parte de São Paulo. Então, como que era a agricultura nesse período? O que acontecia? Como que era a economia aí? Depois veio a questão do pau-brasil. Aí o que aconteceu com a economia? Depois, com a plantação da cana-de-açúcar, o que aconteceu? Depois, com a plantação de café. Depois, com a industrialização. E depois, com a chegada da indústria automobilística. Vocês vão perceber que a economia ela vai sempre avançando. Então, vocês vão colocar para mim o que tem de mais importante com esses acontecimentos. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Quando tem a questão da agricultura de subsistência, qual é o efeito ou consequência para a economia do Estado? Então, nesse primeiro momento, as pessoas elas só produziam o alimento para si mesmo. Então, naquele primeiro período, a economia não era muito forte. Por quê? As pessoas não conseguiam vender tanto as coisas, mas aí chegou o pau-brasil, cana-de-açúcar, café, industrialização e a indústria automobilística e as coisas foram modificando. Então, o que eu peço para vocês, voltem no texto ou então assistam novamente o vídeo que eu gravei para que vocês consigam entender e responder a essa tabelinha, certo? E a atividade C, vocês terão que desenhar o mapa de São Paulo. Eu desenhei já aqui de amarelo. Nesse mapa já está vários estados, tá? Que a gente tem, tá? O estado de São Paulo e várias cidadezinhas aí dentro. Quando vocês forem desenhar, não há necessidade. Pode desenhar somente o contorno do estado de São Paulo. Só que temos duas coisas importantes aí. Vocês terão que desenhar para mim a rota do café até o Porto de Santos. Lembra de onde que ele vinha? Lembra de Jundiaí? Ia até Santos e passava por São Paulo. Então o pontinho vermelho é Jundiaí, o pontinho azul é Santos, e aí a gente vai ter que passar por São Paulo. Então o desenho que eu quero que vocês façam é exatamente isso, mostrando, tá, esse escoamento do café, da onde sai de Jundiaí, passa por São Paulo e chega até Santos. Olhem no mapa, pesquisem na internet o mapa do estado de São Paulo, que aí vocês vão encontrar qual é o caminho que o café faz, de Jundiaí até o Porto de Santos. Combinado? Não é uma atividade difícil. O nosso vídeo, sim, ele ficou longo, porque são muitos conteúdos que a gente tem que conversar, mas eu tenho certeza que deu para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a história do Brasil, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês. Então é isso, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.